Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Sabrina Espíndola, da área de Gente e Gestão, estou coordenando aí o programa de saúde mental. Nós estamos aqui hoje com mais uma ação do programa, que vai ser a semana de lives. Mas antes eu queria falar um pouquinho por que a gente criou esse programa de saúde mental aqui na Unimed, né? A gente sempre, por ser também uma empresa de saúde, entende a importância de cuidar da saúde dos nossos colaboradores, principalmente desmistificar um pouco esse tema sobre saúde mental. As pessoas ainda têm alguns tabus, preconceitos, e para isso a gente tem algumas ações que a gente quer desenvolver a saúde mental de vocês. Uma delas é trabalhando a prevenção e a promoção com a qualidade de vida, ajudando a vocês aí a ativar essa atividade física para encontrar saúde mental. E aí a gente tem o nosso programa Mude um Hábito, que fala muito disso. Tem um atendimento psicológico também, a parceria aí junto com a gente do Espaço Saúde. E esse programa, inclusive, foi montado, né, em várias mãos para que a gente pudesse trazer esse resultado para vocês de um programa de saúde mental. Afinal de contas, está no meio de uma pandemia, as pessoas estão ali num cenário muito diferente de vida, e uma das grandes problemas de saúde que vem se falando em pesquisas em relação a enfermidades do século XXI são as doenças neuronais, que são essa como depressão, transtorno de déficit de atenção, a questão da síndrome de burnout. Então, a gente vem aí, desde setembro, que a gente lançou o programa de saúde mental. Já fizemos a live com a Mariana, ela falou um pouco da saúde mental nas organizações, ela implantou a saúde mental lá na Ambev. No dia 10 de outubro foi o Dia Internacional da Saúde Mental. Então, no dia 11, no Workplace, a gente colocou a nossa cartilha de saúde mental para que vocês possam ter orientação, ver o que vocês conseguem identificar ali de como é que vocês estão, e também algumas sugestões para que vocês possam melhorar e pedir ajuda sempre que necessário. Iniciamos, então, hoje a nossa semana de live de saúde mental com o Antônio. A gente vai ter 4 encontros. O primeiro encontro vai ser hoje sobre a importância da atividade física para aumentar a qualidade de vida e de saúde mental. Na terça-feira, a gente vai falar de meditação e o poder da agora, no dia 19. No dia 20, teremos uma psicóloga falando sobre felicidade. E no dia 21, vai ter uma organize de como a gente organiza o nosso ambiente, né? Principalmente nesse momento de home office, para que possa contribuir também para a saúde mental e organização do nosso dia a dia. Então, agora eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, o Antônio Caputo. Antônio, seja bem-vindo. O Antônio, ele é consultor fitness, personal trainer, palestrante de temas relacionados à saúde e bem-estar. Ele também é coautor de um livro que a gente teve aí o prazer de lançar juntos, né? E já está há algum tempo no mercado falando sobre isso, sobre a importância da qualidade de vida, de como é que é importante movimentar o corpo. Então, Antônio, fala para a gente aí de como é que é o seu propósito em relação à atividade física e à qualidade de vida. Poxa, primeiro, Sabrina, obrigado pelo convite, obrigado a você, Unimed, pelo espaço e a oportunidade da gente poder estar falando um pouco sobre um assunto que a gente gosta tanto. Agradecer a todo mundo que está presente aqui agora, vai estar ouvindo, e depois puder compartilhar isso com mais pessoas, né? Porque o grande objetivo é justamente esse. Essas informações que a gente entende que são boas, elas funcionarem como uma rede, porque são as redes que ajudam, as redes positivas que ajudam a gente a ter força, a ter alegria, a ter bem-estar e tudo mais. E aí, nesses meus 18 anos aí trabalhando já com educação física, comecei bem novinho, só para o pessoal entender, eu não sou tão mais velho assim, só para deixar claro. Então, eu comecei bem cedo lá trabalhando com educação física, sempre pratiquei esportes e ao longo da minha vida, pois a obesidade ela me acompanhou na adolescência e na infância, parte da adolescência e da infância. Então, um dos médicos que me ajudou muito, porque eu era uma pessoa, e ainda sou uma pessoa muito ansiosa, foi um endocrinologista que entendeu que só a alimentação não seria a única solução para eu controlar a minha ansiedade, controlar toda aquela dinâmica de uma criança e de um jovem ansioso. Então, o esporte veio ali a preencher essa lacuna, e desde então isso faz parte da minha vida, e desde os 17 anos, que quando eu comecei a faculdade, aí é só fazer a conta, né? São 18 anos trabalhando com isso, a idade chega agora, eu cuido das pessoas dessa forma. E aí, quando eu digo cuido das pessoas, é porque realmente hoje, inclusive no dia do professor, eu diria que quando a gente é professor, a gente ama muito o que a gente faz, né? A gente gosta de uma forma muito intensa.
E cuidar das pessoas é justamente isso. Amar de verdade, trazer para elas tudo aquilo que você acredita com verdade, com busca e intensidade. Então, isso é um pouquinho, uma breve história minha, né? E aí, hoje, a ideia, como você mesma trouxe aqui, é usar a importância da atividade física para a saúde mental e, de uma forma geral, a saúde física. E olha que interessante, nesses últimos tempos a saúde mental vem sendo muito abordada, né? Só que saúde mental é uma coisa boa, né? Porque como a própria palavra diz, né, as duas palavras que formam essa expressão, saúde é uma coisa maravilhosa, todos devemos ter, e a mente todo mundo tem. Então, se você tiver a combinação da saúde, que é importante, mais uma mente equilibrada, você cada vez mais vai se tornar uma pessoa realizada, feliz. E a gente entender essa virada, eu acho que é o mais importante. Saúde mental não é doença. E a ausência de saúde mental é normal, né? É bem normal. Na verdade, a partir de um tempo para cá que a gente foi entendendo isso melhor. E aí, poxa, Antônio, como é que o exercício físico ele ajuda na saúde mental? É um pouco disso que a gente vai falar agora. Eu vou começar até a compartilhar aqui a tela, Sabrina, para que as pessoas possam ver direitinho um pouco mais do que esse assunto que eu falo tanto e que, de alguma maneira, vai ajudar as pessoas a entender um pouco melhor sobre exercício e como ele, a atividade física, entram ali. Então, de uma forma geral, gente, a temática de hoje é a importância da atividade física para aumentar a qualidade de vida e a saúde mental. Eu diria da seguinte forma, já de forma bem impactante. Se hoje em dia você não pratica alguma atividade física, você precisa começar hoje mesmo, sexta-feira. Sexta-feira geralmente é o dia do happy hour, né? Ou a quinta-feira, ou do home hour, enfim, como as pessoas quiserem hoje em dia. Mas eu diria que se você não faz nada ou não fez nada nessa semana, comece hoje essa mudança de comportamento em você. Mas calma, não sai ninguém da live ainda não, que eu vou explicar como fazer isso e por que tudo isso faz tanta diferença na vida da gente. Então, a gente avançando um pouquinho mais aqui, a gente vai percebendo... Deixa eu só mudar aqui. Antônio, coloca para projetar, por favor, o slide. Projetar, já foi. Você colocou, você compartilhou, mas aí tem que colocar naquela lupa que você coloca... Foi aí já? Deixa eu ver. Foi. Não, ainda não. Um segundo. Voltou? Ainda não. Não? Bota Para mim está aparecendo aqui, só um segundo. Deixa eu ver se ele não está compartilhando. Acho que a tela não está mais compartilhando com vocês. Perdão. não. Bota para compartilhar de novo, por favor. Compartilhar. Veja se vai aparecer aí para vocês agora, por favor. Apareceu? Sim, aí você só tem que agora colocar em módulo de apresentação o PowerPoint. Já foi, já coloquei. Certinho. Não, para a gente a tela está compartilhada, mas ela não está em tela cheia. Então, eu pedi para você clicar nesse botão que está do lado do menos, ali no Zoom, no seu canto inferior direito. Menos. Não. Não aparece. Não aparece esse aqui para mim, não. Calma aí, meninas, um segundo. Deixa eu voltar aqui. Você usa duas telas ou uma só? Só uma. Tá. Quando você clicou em compartilhar, você clicou em compartilhar tela ou janela? Janela. Então, você vai no compartilhar tela, por favor. Tela. Ah, perfeito. Tinha ido em janela, perdão. Agora vai aparecer aí para vocês. Veja se foi. Perdão. Foi? Isso, agora foi. Agora foi. Obrigada, Carol. Obrigado, gente. Duas luzes aí. Amém. Então, a importância da atividade física. E aí, a gente avançando, hoje existe uma definição bem simples da OMS, que saúde é um estado completo de bem-estar físico, né? Mental e social. E não apenas uma ausência de doença ou enfermidade. Então, eu diria que o principal ponto que a gente pode refletir hoje sobre saúde, né? E quando a gente correlaciona com exercício e atividade física,
é que a gente precisa ter esse equilíbrio entre esses pilares físico, mental e social, né? Então é importante o momento de lazer com a família, com os amigos, é importante o momento da gente não estar fazendo nada, estar realmente descansando um pouco, ou relaxando a mente da gente, né? Cuidar da mente da gente como a gente cuida do físico. E o exercício físico hoje ele tem uma propriedade fantástica de cuidar do físico e da mente e até do social, dependendo das atividades e dos grupos nos quais nós estamos inseridos. Então, saúde hoje e exercício, mais do que nunca, são uma combinação perfeita para lhe deixar com qualidade de vida, com bem-estar, e aí efetivamente ter uma saúde também mental, que é uma proposição nossa de hoje. Aí a gente avançando, é possível ter saúde, né? Parece que isso virou uma corrida hoje em dia para a gente poder ser saudável e a gente poder estar com um corpo bonito, a gente poder estar bem fisicamente. E saúde, na verdade, ela está relacionada a coisas muito mais simples do que a gente imagina, que são pequenos comportamentos e hábitos que vão mudar a nossa rotina. Eu disse ainda agora há pouco para vocês que hoje, sexta-feira, se você não fez nada hoje ou não fez nada na tua semana, você deve fazer alguma atividade física e exercício hoje. São esses pequenos comportamentos, esses pequenos hábitos que vão te ajudar a engrenar, né, efetivamente em ser saudável. Quer ver um hábito muito simples para ajudar você a ter regularidade em se exercitar diariamente? Na noite anterior, você deixar separado o seu calçado e a sua roupa de exercício e atividade física, mas visível aos olhos. Não adianta deixar escondido no armário ou atrás de uma porta, não. Coloca perto de onde, quando você acorde, você dê tanta importância para isso, quanto você dá importância para o teu celular ou para uma outra coisa que também é importante para você. Ou seja, faz esse pequeno hábito e esse comportamento, que são fundamentais para você fazer exercício e atividade física, estejam inseridos junto à tua rotina de forma simples. Além de tudo, saúde está relacionada a prevenir doenças através de exame e detecção precoce. Por que eu digo isso hoje? Ao longo do tempo, a gente não foi dando a devida importância em fazer avaliações prévias de saúde. Muitas das vezes, quando a gente detectou, infelizmente, um câncer, uma diabetes já no estágio mais avançado, ou algum problema cardiovascular, já foi no estágio mais avançado. Então, hoje em dia, eu considero o seguinte: fazer exercício já é uma prevenção, e se nós pudermos anualmente termos acompanhamentos de nossos clínicos, de nossos médicos, é fundamental. É de fundamental importância para a gente antecipar. E claro, se você estiver fisicamente ativo, e se você estiver, entre outras coisas que eu vou dizer aqui, se alimentando bem, descansando bem, a chance de aparecer uma doença ela é muito pequena. Até porque, eu não sei se todo mundo sabe aqui, os dados mostram o seguinte: a gente tem hoje no Brasil mais de 50% da população com obesidade e sobrepeso, mais de 50% da população sedentária. Todos esses dois indicadores estão correlacionados diretamente com doenças. E a partir do momento que as pessoas começaram a tratar do corpo através de exercício e atividade física, ou seja, deixaram de ser sedentárias e começaram a acompanhar clinicamente com seus médicos, as taxas de doença naturalmente caíram. Ah, Antônio, mas isso aí você está falando parece que é a coisa mais simples do mundo. É a coisa mais simples, mas a gente está sempre procurando outras soluções. Mas já já eu explico um pouco melhor como você também condicionar o teu corpo, como eu dei a dica aqui em cima de fazer exercício, a ter esse cuidado com você. E como diz o terceiro ponto aqui, o autocuidado, ainda mais nesse mês que nós estamos, tanto para os homens quanto para as mulheres, mas principalmente maioria esmagadora para as mulheres, o autocuidado passa também pelo autoexame. E por que eu estou dizendo agora em outubro? A gente está aqui em plena campanha do Outubro Rosa, né? Um trabalho de conscientização e tudo mais. A maioria esmagadora é de casos femininos, mas existem casos também masculinos. Então, é raro, mas existe, né? Tem uma proporção muito pequena, mas existe. Mas a maioria das mulheres deve fazer esse autocuidado. Isso não só para o exame simples de câncer, por exemplo, que você pode hoje em dia fazer, mas para outros tipos de solução. Sabe um exemplo de autocuidado que é muito bacana e que não precisa ser algo feito diariamente? O controle do seu peso. Já dizia meu avô e meu pai principalmente, que é um cara que consegue manter o peso dele desde os 20 anos, ele tem o mesmo peso hoje que ele tinha aos 20 anos, semanalmente, o controle do peso
pô, vou lá e dou uma olhadinha na balança. Entender que 2, 3 quilos para cima, 2, 3 quilos para baixo é uma variação normal. Mas 2, 3 quilos acima de forma constante crescendo é um problema. Então, se você tiver esse alerta ali e monitorar o teu peso, tiver esse autocuidado, isso é um indicador simples de saúde e é um indicador que tem muito a ver em você ser fisicamente ativo. E aqui eu vou deixar uma declaração que eu acho que é bem simples e que vai ajudar muita gente. Na literatura hoje, existe uma definição para o que é exercício físico e outra definição para o que é atividade física. Antônio, mas eu tenho que fazer qual? Pode ser uma pergunta que você está se fazendo agora. Você deve fazer os dois e a diferença é muito simples. Atividade física, por exemplo, é um hábito de você se movimentar no seu dia a dia. Por exemplo, ao invés de descer de elevador ou de subir de elevador, você usa as escadas. Ao invés de ir ao trabalho de carro, se você puder ir de bicicleta, você está fazendo uma atividade física. Então, a atividade física é o ato de se movimentar. E a diferença para exercício físico é que exercício físico é o ato de se movimentar de forma estruturada, padronizada. Por exemplo, 3 vezes na semana eu irei caminhar 40 minutos na esteira com uma velocidade de 6 km por hora, com meu coração batendo entre 120 e 140 batimentos. Aí quem faz isso? Nós, professores de educação física, que orientamos esse exercício físico de forma direcionada para a sua necessidade e para o seu momento. Ambas as situações, a prática de atividade física e de exercício físico, são fundamentais para a nossa saúde e para o autocuidado. Então, para nós termos saúde, e aí respondendo à pergunta inicial, é possível ter saúde? Sim, mas esses 3 pilares, eles precisam estar conectados. Por quê? Porque o pilar físico, o pilar mental e o pilar espiritual têm convergência direta com as respostas que eu trouxe anteriormente para vocês. Então, vale aqui refletir sobre o seguinte: Antônio, quando você diz pilar espiritual, você está falando de religião? Não, esse assunto é um assunto polêmico. Eu não toco nele. Eu só digo o seguinte: encontre aquilo que te faz bem, nesse sentido espiritual, de você ser uma pessoa leve, de você ser uma pessoa bem-humorada, de você ser uma pessoa realmente para frente. Isso vai te ajudar. Isso pode ser o conceito espiritual que conversa com o mental. Porque quando a nossa cabeça está produzindo felicidade, ela está produzindo coisas boas, resultados, encontro da Unimed, solução de amigos, futebol que o Flamengo vai perder daqui a pouco, ou que a seleção brasileira vai ganhar amanhã, coisas que te façam bem, que te deixem a mente positiva, e também de forma produtiva, são pilares fundamentais. E o físico, que é o exercício e a atividade física, eu já deixo aqui a seguinte informação. Antônio, eu posso fazer exercício e atividade física todo dia? Sim. Antônio, eu posso fazer muito exercício e muita atividade física todo dia? Não. Você precisa ter o equilíbrio. Um dia um pouco mais, um dia um pouco menos. Exemplo, um dia eu alongo, no outro eu faço uma caminhada, no outro eu posso buscar o pilates, na outra eu posso buscar a musculação. E, óbvio, sempre com orientação de um educador físico, é o melhor caminho e o mais seguro. Então, se você conseguir, se vocês conseguirem juntar esses pilares aqui que eu falei agora, usando o exercício físico como um pilar de sustentação importante, o mental, de ter uma mente leve, uma mente próspera, produtiva, e a parte espiritual ali de você conseguir entender essa lógica toda, o que eu aprendi nesses 18 anos e nesses meus 35 anos de vida é que geralmente são as pessoas que conseguem ter o equilíbrio melhor entre esses 3 pilares que são as pessoas que produzem melhor para elas. E por que eu estou dizendo essa frase? É muito comum na sociedade moderna nós fazemos algumas comparações com o outro. Ah, mas meu amigo vai à academia 3 vezes na semana, ou tem uma amiga que vai 7 dias. Cada pessoa, gente, é uma pessoa. Eu não sei se vocês podem olhar para a mão de vocês agora, eu imagino que sim. Existe uma coisa chamada digital. Essa digital que está no dedinho de cada um aí, ela é única. Nenhum outro habitante no mundo tem a mesma digital que você. Então, o que você faz para você pode ser até inspirado no outro. Só não precisa ser uma frustração ou uma cobrança ser o outro. Então, quando você encontra esse equilíbrio e traz essas informações, o que esses meus 18 anos me mostraram é que a sua saúde física, ela entra num processo de ciclo positivo.
Eu aprendi um pouco disso com a Sabrina, nos anos de convivência que tivemos. Né, você tem um ciclo vicioso, né, e o ciclo virtuoso. Eu gosto de dizer que o exercício físico e a saúde física, eles são um ciclo virtuoso, eles funcionam como uma engrenagem perfeita, que é o nosso corpo, para nos deixar mais felizes, mais alegres, mais saudáveis. Então, poxa, Antônio, eu não consigo acordar às 6 da manhã para fazer exercício, não tem problema. Entende como o seu relógio biológico funciona? Se entende mesmo, pô, Antônio, eu rendo super bem, fazendo lá para a minha atividade física perto do horário do almoço, do trabalho, ou então no final do dia. Ou mais do que isso, entenda qual é a atividade física que faz sentido para você. Se você entender isso, você vai tender para o ciclo virtuoso e não para o vicioso. E aí, qual é a diferença simples para a gente avançar? O vicioso, você, na verdade, vai estar trazendo para o teu corpo comportamentos não saudáveis. Por exemplo, excesso de dormir, isso também é ruim. Preguiça, efetivamente perder tempo em telefone, redes sociais, isso é negativo. Você começar a ter hábitos compulsivos alimentares que nem você mesmo percebe, ou seja, doces em excesso, carboidratos em excesso, alimentos que não são adequados em excesso, e quiçá até o consumo de álcool e o fumo, né, que apesar de tudo, que a gente sabe dos riscos, a gente acaba consumindo. E esse é o ciclo vicioso. Antônio, como é que eu saio dele? Virtuoso. Prática regular de exercício. Hábitos simples como separar a roupa. Se você tem um companheiro ou uma companheira, se você tem um filho ou uma filha, se você tem amigos, procure aqueles ciclos de pessoas que praticam exercício e atividade física, que têm hobbies agradáveis e saudáveis. Pô, mas eu posso tomar aquele chopp no final do dia? Pode? Não, deve. Já estou aqui falando que sim. Porém, tudo com equilíbrio. Então, você ser o dono das tuas escolhas e olhar para frente e fazer escolhas sábias, porque é você o impactado, é o que vai fazer a diferença. Então, saúde física, né, tem alguns comportamentos que são de risco, como eu disse agora. O tabagismo, eu espero que ninguém aqui fume, mas se fumar, eu acho que mais do que nunca é um momento propício para a gente largar esse vício. O excesso de bebidas da mesma maneira. O descontrole de peso, só para que vocês pensem bastante se alguém tiver com algum sobrepeso ou algum objetivo de reduzir peso. Ele deve ser perdido gradativamente. Esse é uma dica muito bacana, porque o que a gente é hoje, a gente levou algum tempo para construir. Então, essas desconstruções muito rápidas, ou essas proposições... Exemplo, perca 10 quilos em uma semana. Põe um alerta aí, porque isso pode não ser tão interessante e tão seguro para você. O sexo desprotegido também pode ser um comportamento de risco, tá? A gente habitualmente não fala muito, e como uma atividade física, ela é muito interessante, tá? Só para deixar bem claro, pessoas que são fisicamente ativas, sexualmente ativas, perdão, elas também têm uma liberação de certas substâncias e um bem-estar mesmo, além de ser uma atividade física considerada, tá? Só para deixar claro. E aqui, sem nenhuma orientação sexual, conotação, deixa isso para o especialista, mas dentro do componente de atividade física, é bem bacana aí se a gente puder ter isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O descompromisso com o autoexame e o acompanhamento profissional. Muito preocupante nós não nos acompanharmos, né, anualmente com os nossos médicos, nossos clínicos, nossos professores de educação física, porque saúde, ela pode ter um alicerce de fortalecimento muito maior quando a gente encontra as pessoas certas no nosso caminho para nos ajudar. Por isso que eu disse lá no início da minha apresentação que eu cuido dos meus alunos, porque realmente eu tenho esse compromisso junto a eles e eles têm esse compromisso junto a mim. Então, é importante a gente estar sempre atento a esses comportamentos que são de risco e que a gente precisa ter eles no nosso radar de atenção. E uma alimentação balanceada hoje em dia parece balela, né, Antônio? Esse slide aqui, se eu procurar no Google, agora eu vejo. Mas sabe o que é engraçado? Sabe aquela teoria, né? Todo mundo sabe que comer bem é importante, que fazer exercício é importante, que ser feliz é importante. Mas, Antônio, isso dá um trabalho? Gente, dá trabalho. Então, só para reforçar aqui, uma alimentação saudável muda a vida da gente. Tá? Efetivamente, eu sou a prova viva, fui obeso infantil, né? Obesidade infantil, uma leve obesidade na adolescência, porque já vinha me recuperando, e o alimento foi algo que mudou a minha vida.
Hoje eu costumo brincar aqui, até em casa com a minha companheira, que eu posso comer de tudo, né? Não tem problema algum, mas tudo na quantidade mais equilibrada. Isso aqui é só uma analogia simples da importância de proteínas, carboidratos e vegetais. E a maioria de nós, só para que vocês saibam, a gente não consome muitos legumes, frutas, verduras, né? Os vegetais de uma forma geral. A gente consome muito carboidrato e uma proteína geralmente de forma inadequada, né? Seja na preparação ou na seleção. Então, sem aqui entrar no mérito de dieta, porque isso é uma parte do nutricionista, mas se você quer ter saúde física, o equilíbrio e o balanceamento da sua refeição, das suas refeições é fundamental. Então, busque conhecer cada vez mais para você ingerir mais legumes, frutas, verduras, mais proteínas de forma produzida de forma adequada e carboidratos. Vamos tomar cuidado, porque ali a gente tem um estímulo muito grande para consumir carboidrato de uma forma inadequada, né? Se a gente entra no supermercado, se a gente vai a um restaurante, a maioria das ofertas vem com muito carboidrato. Então está na hora da gente procurar os bons carboidratos. E aí, nos momentos mais de lazer, de mais tranquilidade, já com equilíbrio, a gente também dá uma fugidinha, porque a gente é humano, né? E pode, né? E deve. A outra coisa que parece balela e que ambas somadas vão impactar nos próximos slides e nas dicas de saúde e exercício é a hidratação adequada com água, né? Aí eu lhe pergunto, quantos copos de água você já bebeu hoje? Pode ser que alguns de nós que estamos aqui agora não tenhamos bebido 2 ou 3 copos de água. E uma necessidade mediana humana é de você estar ingerindo em torno de 2 a 2,5 litros de água por dia, né? Então, assim, é muito importante a hidratação. Por quê? Quando você se hidrata adequadamente, você consegue realizar atividades físicas e exercícios com muito mais qualidade. Por quê? Porque a corrente sanguínea está funcionando melhor, as artérias e as veias estão estimuladas de uma forma melhor. Então, pode parecer muito simples, o ato simples de pegar um copo e beber água. E ele o é. Porém, se nós não fizermos ele de forma crônica ao longo do nosso dia, uma média de 8 copos de água, que seria o ideal aí para todos nós, pelo volume de água, a gente pode deixar de ter uma performance física e eu diria que até produtiva. Tá? A partir do momento que a gente também entra no recesso da água, existe uma probabilidade de nós tomarmos outras bebidas, como refrigerantes, chás e cafeína, que ao invés de serem, vamos dizer assim, os estimulantes que precisamos para a saúde, eles entram numa outra vertente, que é aquela que eu falei ainda há pouco, do ciclo vicioso negativo. Antônio, você é contra café, refrigerantes, sucos e adjacências? Não, não sou contra. Só acho que dentro do nosso dia, mais de 80% a 90% daquilo que a gente ingere de líquido deve ser água, né? Isso falando de dias normais. Mas pode ser que, de repente, você vá a uma festa, tome uma cervejinha, uma champanhe, um vinho a mais, tudo bem. Mas você pode ter certeza, no dia seguinte você vai precisar de muito mais água para colocar o teu organismo em funcionamento normal. Está aí a prova cabal de que água deve ser ingerida diariamente em quantidades adequadas. Caso contrário, o seu corpo pode tender ao ciclo vicioso, ou pior, ele pode não estar você pode não estar atendendo ele da forma adequada, e de repente você pode até se sentir assim, estou um pouco desanimado, estou um pouco letárgico. Parte disso pode ser de uma hidratação não adequada, associada a uma alimentação não adequada, entre outras coisas. E aí, quando a gente vai avançando, né, atividade física regular, parece que ela é a menina dos olhos hoje em dia da saúde, né? Ela melhora o condicionamento físico, expande a capacidade pulmonar. Para quem tem problemas de pressão arterial, ou para até quem não o tem, a pressão fica mais leve, mais equilibrada, ela fica menor efetivamente, o coração precisa de menos esforço para funcionar. Você tem uma melhora da condição cardiovascular. Pô, Antônio, mas que palavra bonita, melhora da condição cardiovascular. O coração, que é um órgão fantástico, né? Ele, quando você treina ele bate com mais eficiência, ele é uma bomba perfeita. Então, a melhora da condição cardiovascular nada mais é do que o coração funcionando a pleno vapor. E fecha os olhos e imagina essa cena, o sangue sendo direcionado, cheio de coisas boas para todo o seu corpo. Então, se você não se pratica exercício e atividade física, não se hidrata direito, você está prejudicando e sobrecarregando essa bomba cardíaca. Então, fica aí a atenção.
né? Além do mais, o exercício ele tem um outro benefício, outros, né, como eu estou dizendo aqui, perda óssea. Se você pratica musculação efetivamente, que é um treinamento muito interessante para qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, você tem uma probabilidade, principalmente mulheres em fase de menopausa ou pós-menopausa, de uma redução da massa óssea. Então, fazer musculação de forma orientada ajuda na estabilização da densidade mineral óssea. Consequentemente, menos osteopenia, menos osteoporose e mais saúde e longevidade. Auxilia a controlar o peso, né? Isso aí é a coisa mais fantástica. Ainda disse há pouco, dei o exemplo, inclusive, do meu pai, controlar o peso. Se você estiver subindo ali na balança 2, 3 quilinhos a mais e aquilo ali acender um alerta, o exercício e a atividade física são um agente controlador. Lembrando, agente controlador quando você se alimenta bem e quando você se hidrata bem. Porque existe uma coisa, não sei se vocês já passaram, Antônio, eu estou um tempão sem academia, comecei hoje. Aí você vai à academia, vai fazer caminhada, e de repente, do meio do dia para o final, você fica com aquele apetite voraz, querendo comer tudo que vem pela frente. E aí você pensa assim, mas eu posso, eu fiz exercício, eu fiz atividade física. Doce engano, nessa hora você não pode. Porque o corpo, ele te ilude nesse sentido e a tua mente mais ainda. Não, eu posso, eu fiz hoje 40 minutos de esteira. Matemática simples da escola, gente. A perda de peso tem uma correlação linear com a seguinte informação. Eu consumi 1.000 calorias, coloquei 1.000 calorias para dentro, ingeri através de alimentos e tudo mais. E gastei 800 calorias, meu dia a dia com as minhas atividades. Você tem aí 200 calorias sobrando no seu corpo. Consequentemente, você não vai perder peso. E se por algum motivo você ainda aumentou essa ingesta calórica, saiu dos 1.000, porque você achou que tinha feito exercício e gastou muita caloria e subiu para 1.200, você ficou com 400 quilocalorias. Só para que todo mundo saiba, e eu acho que essa informação ela não é tão relevante, mas ela fica aqui de informação. Cada quilo de gordura acumulado no corpo geralmente corresponde a 7.700 calorias. Se a gente ficar nesse déficit aí, constante, 400 calorias por dia, em um mês você engorda pelo menos 1 quilo de gordura. Entre outras coisas, tá? Então, pô, Antônio, quer dizer que se eu quiser começar a fazer exercício hoje, eu tenho que começar a comer melhor? Sim, você precisa andar aliado com esses dois pilares. Comer bem e se exercitar bem. Além do que a atividade física ajuda você a dormir melhor. Agora, tem uma dica. Muitas pessoas podem sofrer com a seguinte informação. Pô, Antônio, mas eu só posso me exercitar à noite. Ok, tenta fazer exercício físico e atividade física o mais distante da sua hora de dormir. Antônio, eu geralmente durmo por volta das 10 da noite. Ótimo. Tenta fazer o exercício perto das 6, 7 horas. Ou, se você for fazer algum exercício mais perto do horário do sono, busque atividades como alongamento, pilates, atividades que não despertem tanto algumas substâncias que eu vou contar já, só para não estragar os próximos slides. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão você não consegue entrar num estado de sono adequado e demora mais a dormir. E como eu disse, exercício físico, atividade física e nutrição, elas têm que caminhar juntas. Se a gente não equilibra isso, a gente acaba, sem perceber, nesse caso aqui, não dormindo muito bem. Além do que, como eu disse aqui, ela aumenta a produção de 2 hormônios, serotonina e endorfina, que controlam, né, a ansiedade e promovem o bem-estar físico e mental. Aí eu não vou focar muito em hormônio agora não, porque eu tenho um próximo slide sobre ele, mas já deixando claro que está ali um dos maiores benefícios de você fazer exercício. Deixa eu só contar uma coisa antes para vocês ficarem pensando aí enquanto vocês olham para essa imagem. Algum tempo atrás, uma aluna minha virou para mim e falou assim, Antônio, deixa eu ser sincera com você. Eu falei, claro, por favor, seja sempre. Ela disse assim, rapaz, eu nunca senti esse tal desses hormônios que todo mundo fala aí, essas substâncias que são liberadas. Essas endorfinas, essas... Antônio, como é que eu sinto isso? Aí eu imagino que vocês possam estar se perguntando isso também. Então, segura um pouquinho a curiosidade que eu respondo nos próximos slides. E aí fiquem com essa pergunta e essa dúvida na cabeça e deem uma checada nessa imagem agora, porque isso somos nós, a sociedade, né? Os seres humanos. Não somos iguais, não temos corpos iguais.
temos corpos parecidos, temos estaturas parecidas, medidas parecidas, mas somos únicos. E essa foto, eu dou crédito à doutora Paula, que ela palestra junto comigo, ela foi muito emblemática para nós, né? Principalmente para mim, que trabalho com exercício, atividade física e com o corpo de vocês. A gente precisa respeitar o nosso biotipo. A gente precisa entender que, de repente, eu sou mais longilíneo, eu sou mais alto, ou não, de repente, eu sou um pouquinho mais baixa e, grosseiramente, eu sou um pouquinho mais atarracada. A gente, às vezes, quer se inspirar no corpo do outro ou na realização do outro sem entender o nosso. E quando a gente consegue compreender qual é o nosso e leva a ele saúde, é aonde a gente consegue ter os melhores resultados. Então, vê se você se identifica com o seu corpo antes da gente dar o próximo passo. Isso é muito importante para exercício e atividade física. Por quê? Porque há sempre uma atividade física para que você diga, essa é minha, essa é minha. Eu gosto de musculação. Ah, não, Antônio, eu não tenho paciência nenhuma para academia, mas eu adoro fazer a minha aula de yoga em casa. Antônio, sabe o que eu gosto? Moro no Rio de Janeiro, tenho oportunidade de passear de bicicleta, eu amo. Faça essas atividades, escolha aquela que faz diferença. Agora, deixa eu ser professor de educação física aqui, eu acho que isso é importante. Eu estou aqui para promover saúde e bem-estar junto com vocês e informação. Os exercícios hoje que não deveriam sair da rotina das pessoas são trabalho de força. Entenda isso como musculação ou trabalho com pesos. Por quê? Porque você estimula a massa muscular e a massa mineral óssea, tão importantes para a longevidade que são perdidas com o passar dos anos. Você precisa encontrar um exercício aeróbio. Pode ser caminhada, corrida, ciclismo. Por quê? Porque são essas as atividades que predominam no estímulo cardiovascular. E terceiro pilar, encontre uma atividade que eu chamo de atividade mind. O que significa isso? Meditação, yoga ou alongamento. Esses 3 tipos de atividade deveriam estar dentro de uma jornada semanal de saúde de todos nós. Agora, Antônio, você está de brincadeira. Eu trabalho uma jornada de horas no meu dia, eu tenho um filho, um marido, uma sogra, alguém para cuidar, e você ainda quer que eu encaixe 3 atividades diferentes na minha semana? Você está louco. Pode até ser, vocês têm todo o direito de pensar isso, não tem problema. Mas lembrem-se, eu estou falando aqui no que seria mais recomendado, o ideal, e eu estou falando no que promove saúde e bem-estar. As 2 coisas vão melhorar a sua saúde física e bem-estar. Agora, essa combinação que eu disse, pensando que, inclusive, você tem que gostar disso, é ali que você provavelmente vai encontrar os melhores resultados físicos para você. Agora, se você disser para mim assim, Antônio, meu compromisso diário é caminhar 30 minutos e levar o carrinho do meu filho de bebê para passear comigo. Cara, você vai ser amado e idolatrado por mim ad eterno. Antônio, eu vou passar o dia deitado, todos os dias da minha semana, ou pura e simplesmente sem fazer nenhuma atividade física. Eu não vou dizer que eu vou odiar você, porque eu acho isso muito forte. Mas, com certeza, eu vou ficar muito triste, porque o propósito aqui justamente é o oposto. É que você encontre uma dessas atividades que está aqui espelhada, ou uma outra que faça sentido para você, e você coloque ela na rotina semanal da sua vida. Isso é o que vai fazer diferença para você. E aí, eu deixei esse slide aqui, porque dentro das conversas que eu tive com a Sabrina, antes da gente estar junto aqui, eu entendi que saúde mental, nesses 18 anos, tinha a ver com a tal da liberação desses hormônios. E não só com a liberação, mas com a produção deles no corpo e com a nossa mente realmente mais próspera após uma atividade física e um exercício. Se vocês gravaram aí a pergunta que eu fiz, a minha cliente me perguntou, porra, mas eu não sinto isso, como é que eu faço para sentir? A primeira informação é a seguinte, para você sentir alguma coisa, você tem que estar odiando ela ou gostando, né? Geralmente é assim. Quando não está ali fazendo muita diferença, o sentimento para aquilo não é tão intenso, não é tão pleno. Quando você odeia, que não é o meu objetivo, eu não quero que vocês odeiem nada, porque eu acho, e o meu entendimento fisiológico e profissional é que quando você odeia alguma coisa nesse sentido, você em algum momento deixa de fazer. Mas quando você realmente curte aquilo ali e vê um objetivo, você encontra esse tal dessa endorfina, dessa dopamina. Geralmente elas são encontradas em atividades aeróbias, principalmente corrida, ciclismo e tudo mais.
mas você tem que estar conectado ali. Deixa eu contar uma história para vocês de 7 anos atrás. E eu juro que daqui para o final falta pouco. Há 7 anos atrás, eu era coordenador de uma academia no Leblon. E eu entrei para ver como estava acontecendo uma aula de bike de um professor meu, que é um cara fantástico. E naquele momento ele estava dando um puxão de orelha na turma. Exatamente. Tinha uma aluna ou duas com o aparelho celular sobre o guidão da bicicleta, sobre o cilinho ali, né, o apoio da bicicleta, perdão, sobre o guidão da bicicleta, e ela estava respondendo o WhatsApp. Até poderia ser importante, poderia ser um filho, uma mãe, alguém querendo falar com ela. Mas onde é que estava a cabeça dela naquele momento, gente? Provavelmente não estava ali plenamente no exercício. Então, hoje, se eu posso dar uma dica, como eu dei para essa minha aluna, e eu entendi esse professor amigo meu, é o seguinte: quando você for fazer a sua atividade, a sua yoga, o seu pilates, a sua caminhada, eu te faço, aí eu volto com a pergunta: você realmente está focado em você naquele momento? Olha bem, você está prestando atenção em como você pisa? Em como você respira? Em como você contrai o seu abdômen? Em como você sente as suas coxas? Em como você está vivendo aquele momento alegre? Se você não está conseguindo fazer isso, dificilmente você vai conseguir ter a sensação da endorfina e da dopamina no exercício. Mas se você conseguir fazer boa parte disso, parece até uma coisa meio que de mindfulness, né? De meditação. E na verdade é. Quando você consegue levar a sua mente para o momento mais presente possível, dentro do exercício da atividade física, é nessa hora que vem toda a euforia. Eu não sei, confesso que eu não sei se a minha tela está transmitindo o meu rosto para vocês. Mas eu fico tão feliz em falar para as pessoas, a Sabrina sabe bem disso, a gente já convive há alguns anos, que eu estou aqui o tempo inteiro sorrindo. Por que eu estou sorrindo? Porque provavelmente, e até o meu reloginho aqui, ele marcou que eu estou em atividade física, porque o meu batimento cardíaco está acelerado. Eu estou liberando endorfina e dopamina aqui há pelo menos uns 40 minutos que eu estou falando. Porque isso me dá prazer. Isso me faz ser feliz compartilhando com vocês. Então, quando a gente vai para exercício e atividade física, pare e pensa agora assim, caramba, eu já senti isso alguma vez na vida. Eu já senti, com certeza todos já sentiram, mesmo que uma vez. Pode ter sido aquela corrida para encontrar a pessoa amada. Pode ter sido naquele futebol da escola lá de 20, 30 anos atrás. Pode ter sido em um momento que você precisa resgatar na tua cabeça para repeti-lo de forma produtiva e positiva para você. E aí, esses benditos desses hormônios vão aparecer para você. Aí você deve estar se perguntando assim, ele está contando essa história toda e a aluna dele lá nunca sentiu isso. Ela sentiu. Mas eu demorei, e por isso estou compartilhando aqui com vocês, a entender que eu precisava conectar ela com aquele momento. Eu não tinha tanta experiência assim quanto eu tenho hoje. Quando eu consegui conectar, ela foi. Aí você pode estar duvidando assim, mas ela se conecta todo dia, Antônio? Claro que não, gente. Todo dia é igual na vida da gente? De forma alguma. Então, é só para que a gente entenda que não fica aquela busca louca. Ah, eu não senti prazer no exercício hoje, não senti felicidade. Ok, tudo bem, não precisa sentir. Mas se sentir vai ser melhor, vai ser um estímulo a mais. E se você não sentir todo esse prazer, essa energia toda, fique tranquilo, o seu corpo de alguma maneira produziu e liberou os hormônios, mas não talvez na intensidade de você ter a sensação. Mas com certeza, fazendo, como recomenda o Colégio Americano de Medicina do Esporte, a Organização Mundial de Saúde, 6 vezes a 7 vezes por semana, 30 a 50 minutos por dia de algum exercício, de alguma atividade física, você vai estar ajudando o teu corpo a liberar esses hormônios, a produzir substâncias que vão te fazer mais feliz. E aí que entra o pulo do gato, saúde mental. É uma capacidade que a gente precisa ter de lidar com as emoções, com as frustrações. Vão existir momentos de alegria, de paixão, de tristeza, de surpresa, de medo, de raiva. Pode ser que agora, ao eu falar, vocês possam estar cansados. É pós-almoço, é normal. Ou vocês podem estar alegres. Pô, cara, tem esse cara aqui falando comigo. Ou vocês podem estar um pouco tristes. Pô, mas eu não estou conseguindo fazer o que o Antônio falou. Ou podem estar surpresos com o tema. Os sentimentos são parte da nossa vida e as variações deles existem. Com o exercício físico, o que a gente mais encontra é alegria, paixão e surpresa.
mas pode ter que a gente tenha um momento de tristeza, de medo ou de raiva. Faz parte, tá? O importante é a gente entender que isso é parte da nossa vida e que cada vez mais, quando a gente entende isso, a gente se respeita e a nossa saúde mental agradece. Saúde mental, uma coisa que eu diria que é fundamental hoje, e por isso que eu disse que as atividades Mind fazem tanto sentido. A gente precisa ter uma capacidade de relaxar e pausar. Sabia que parar e respirar 3 vezes por dia, de 5 a 10 minutos, ajuda a nossa mente a descansar e a produzir mais? Alguém já fez? Eu recomendo. Eu faço diariamente 3 vezes de 5 a 10 minutos uma meditação. Ó, só para deixar claro, eu não fico lá zen budista também calmo não, tá? Mas eu ajudo o meu cérebro a ele diminuir um pouco aquele ritmo. E o exercício físico, ele é um alicerce nesse relaxar e pausar do cérebro, porque põe a gente no foco daquele momento, ok? Uma sensação de inutilidade e falta de perspectiva. É normal, mas todos somos úteis, né? Todos somos importantes. A gente pode ter alguns vínculos que possam ser fragilizados, conflituosos, inexistentes. A gente pode até achar que tem falta de apoio social, familiar ou comunitário. Mas olha que não. Estamos todos juntos aqui agora para um apoiar o outro, porque pode ser que um de vocês seja fisicamente ativo e o outro não. E aí eu peço a seguinte ajuda aqui. Quem é fisicamente ativo, se apresenta, né? Se mostra para o outro e ajuda. E se você não é e tem alguma dificuldade, compartilha. Porque quando você compartilhar isso, vai ficar muito mais fácil. E aí, o que eu sei sobre mim? Né? Eu diria que quando a pessoa sabe quais são os objetivos com o exercício, o que dá prazer para ela, o que tira a energia dela e quais são os limites que ela deve estabelecer, melhor. Quer ver um exemplo? Antônio, eu atualmente não sou fisicamente ativo, mas você disse que o ideal seria fazer todos os dias. Se eu fizer 2, 3 vezes, tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. É o seu limite que você estabeleceu. Antônio, mas eu não gosto de nenhuma dessas atividades. Eu gosto de jogar tênis. Pode ser? Pode ser. Te deu prazer? Ótimo. E quais são os meus objetivos? Ser fisicamente saudável e gradativamente perdendo peso. Ótimo. Com isso você vai organizar uma alimentação, vai fazer o tênis 2 a 3 vezes por semana e não vai ter a sua energia roubada. Tá vendo como as coisas se conectam? Quando você consegue encontrar as respostas para essas perguntas que eu trouxe aqui, é quando você está indo cada vez mais para o ciclo virtuoso e não o ciclo vicioso. Sua saúde agradece, física e mental. Então, em linhas gerais, o descanso é fundamental. Sono, lazer, amigos, familiares, enfim, atividades ao ar livre, hoje com os cuidados ainda em função da Covid-19, máscara, um distanciamento, mas vejam a natureza. Tá? O contato com a natureza é um elixir fundamental. Eu sou um corredor de montanhas e um corredor de ar livre. Eu realmente eu ganho anos ali nesse momento, então eu indico para todo mundo com os cuidados importantes que a gente tem que ter em função do momento que a gente está finalizando ele aí, se Deus quiser. E aí, vamos fortalecer os vínculos, né, de afetividade, como a gente está fazendo aqui agora. Eu estou aqui amando vocês e vocês podem não estar me amando tanto, mas vamos construir essa relação de afetividade com os amigos. E aí entra uma coisa muito bacana, gente, que eu falei ainda há pouco. Exercício físico pode ser uma tribo. Qual é a sua tribo? É a tribo do tênis? É a tribo do skate? É a tribo da ginástica, da academia? Construa esses vínculos, que podem ser familiares também, podem ser de amigos, pode ser de dentro das academias ou de clubes. Isso é muito importante. Essa socialização, ela faz toda a diferença. Esse apoio. Uma rede, né, como nós falamos lá no início da nossa apresentação. E uma coisa que eu não posso deixar de pedir, gente, desconectar é preciso. Então, vamos tirar um pouquinho o celular, vamos pegar um pouquinho o notebook e deixar ele de lado, vamos buscar as coisas mais simples, né? Sabrina deve conhecer o Instituto Brasileiro de Coaching, né, Sabrina? Você tem o abraço, você tem o momento do chá, de repente você tem um momento de contato com a natureza. São coisas muito simples, né, para nós nos reconectarmos. Um banho de mar para quem pode ter o acesso. Busquem coisas simples. E o exercício físico, ele é uma reconexão. Quando você encontra o exercício físico e a atividade física que te dão prazer, como eu toquei várias vezes aqui na palestra hoje, você encontra mais felicidade e mais lazer. Saúde espiritual, para a gente ir fechando, ela é diferente de religião, né? Como eu disse antes. E conectar-se ao que é sagrado para você. Aonde está a sua fé?
Hoje em dia, a gente vê diferentes médicos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, entendendo a importância da recuperação de um paciente quando ele acredita em alguma coisa, quando ele se pega em alguma coisa. É a fé. E isso não tem a ver com religião, tá, gente? Só para deixar claro. Mas isso faz muito sentido. E como eu sou um professor com viés mais holístico, eu gosto de pegar todos esses pilares, porque eu vejo muita diferença na vida dos meus alunos hoje, quando a gente consegue construir esses alicerces muito fortes. E aí, uma dica para vocês, para a gente chegar no finalzinho aqui: curto e faço. Curto e não faço. Não curto e não faço. Não curto e faço. Peguem esse curtigrama aqui, e isso é uma ideia da Paula também, a médica que palestra comigo, e escreva ali o que você curte, o que você faz, e aprenda a se analisar. Quando você fizer isso, você vai falar assim: caramba, tem tanta coisa que eu faço aqui que eu poderia não estar fazendo e que às vezes não é necessário, e vai te ajudar. E ver se o exercício entra aqui, né, no curto e faço, ou se, enfim, curto e não faço. Eu espero que ele seja o curto e faço, né? Ou pelo menos deveria. E aí, uma coisa bacana lá do CREF de Santa Catarina, isso aqui nada mais é do que dar um passo em direção à qualidade de vida, né? É um passo. Pode ser o primeiro passo, pode ser o segundo. E aí, só fechando, se nós conseguirmos reunir esses passos que eu propus aqui, essas informações e todas as outras que a Unimed está trazendo para vocês, o que eu posso dizer nesses meus 35 anos é que você vai ser muito feliz, vai ser muito realizado fisicamente, mentalmente. E aí que está o barato, né? Atividade física e exercício, pensando nos hormônios, pensando na alegria que a gente tem, e a gente se conectar com grupos ou com a gente mesmo, é o que traz para a gente saúde, bem-estar, qualidade de vida e a tão desejada saúde mental. Então, já de antemão aqui, só agradecer e deixar aberto para perguntas ou qualquer outra coisa. Antônio, muito boa a palestra, adorei. Informações super relevantes, né? E uma coisa que eu sempre trago para mim, eu tenho já alguns anos aí buscado esse equilíbrio de fazer atividade física, e aí tem trabalhado essa questão muito pensar no mental, né? Que é uma coisa que eu não curto e faço, já te falei uma vez, a musculação, né? Mas, como você disse, a atividade de força é importante. Aí tem aquela semana que a saúde mental tá meio abalada, você tá estressado, eu falo assim: meu Deus, ainda tem que fazer musculação hoje, é sério? Aí hoje eu me permito, eu falo assim: quer saber, eu vou dar uma caminhada na praia, ou senão, por exemplo, tem zumba, que eu vou fazer zumba, porque aí é uma coisa que eu acordo e vou feliz fazer. Zumba, aula de vôlei, e aí da importância da gente entender o que a gente curte, né, e quer fazer, para de repente, no dia que não tá bem, tá ansioso, meio deprimido, meio de saco cheio, mesmo cansado ali da rotina, fazer alguma coisa que traga alegria, né? Atividade física com alegria, com certeza deve trazer muito mais saúde física e mental. Mas, mesmo que não traga alegria, como a musculação tem dia que para mim é realmente um suplício ali, eu vou lá e faço porque tem que manter, né? Foi o que você falou, tem a idade, a perda da alça muscular, massa muscular e né, a questão da óssea. Então, assim, a gente se entender, saber ali o que é importante para na hora certa encaixar uma atividade ou um exercício físico que traga essa alegria mais à tona rapidamente, né? Sim, não, perfeito. É justamente esse. É a gente se permitir, Sabrina. Quando a gente se permite com conhecimento, minha interpretação de vida é que tudo fica melhor, tá? De verdade, de verdade. Sim, é isso mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, gente? Fiquem à vontade. Acho impressionante que a maioria dos cariocas não frequenta a Floresta da Tijuca. Recomendo para todos. Ah, eu também. Super. Meu lugar favorito de correr. Muito bom. Aí a Rafaela comentou aqui do livro Poder do Hábito, fala sobre essa questão da fé para atingirmos os nossos objetivos, acreditar em algo que é importante. Exatamente. Rafa, essa questão do hábito, a gente consegue muito com essa questão de ter a fé, de ter um propósito, né? Como
o Antônio falou, se a gente sabe o que a gente quer, o que faz bem, fica mais fácil a gente ter persistência ali, perseverança para fazer algo que é importante e nem sempre é o melhor. Melhor de fácil de fazer, de ser prazeroso. A gente precisa fazer algo que não sempre gera um prazer imediato, mas ele te traz resultado a curto, médio e longo prazo, né? Como, por exemplo, para mim a musculação, como para algumas pessoas pode ser ler, e aí cada um tem os seus obstáculos, mas que a gente precisa ali superar para poder evoluir. Mais alguma pergunta? A pergunta que eu ia fazer, o Antônio já fez, essa questão da diferença da atividade física para o exercício físico, eu achei muito, muito interessante isso, né? E às vezes a gente não tem tempo para fazer o exercício físico, que é essa questão mais estruturada, e acaba, então vou caminhar mais, vou no mercado andando, ao invés de pegar o carro para fazer atividade física e ter esse deslocamento, porque antigamente, né, tudo era muito longe, né? Você ia para a escola andando, você ia para o trabalho andando, para quem morava no interior, e hoje tudo é muito automático. Então, a gente perdeu muito desse movimento, o que faz a gente se tornar mais sedentário também, né? Então, essa questão da automação das coisas facilita muito a nossa vida, mas a gente tem que tomar cuidado com essa falta de movimento do corpo. E o Antônio foi uma grande inspiração para mim na pandemia, na época que não podia ir para academia e também as pessoas quase não estavam saindo de casa, de fazer atividade física dentro de casa. Então, hoje, né, ele mesmo dá algumas lives, faz algumas aulas de atividades físicas, inclusive de força, que você acha que o seu corpo não é o suficiente para gerar esse trabalho de força, mas ele me mostrou isso nesses momentos aí do ano passado, que a gente não podia sair de casa. E também queria dizer para vocês o seguinte, né? A gente tem aí o programa Mude um Hábito, a gente está com atividade de Med Pilates no Neolink, toda segunda e quarta, às 17h30, para os colaboradores. É só se inscrever lá no app do MudeFit. E é importante a gente ter esse movimento. Então, assim, você participando, por exemplo, de uma atividade física dessa, dentro do seu ambiente de trabalho, é um momento também de criar um outro núcleo, como o Antônio falou, de ampliar ali os laços, os ciclos com as pessoas que você interage no dia a dia, ter essa comunidade que fortalece a nossa saúde mental. Eu, por exemplo, acabei criando uma comunidade que é o pessoal do vôlei. Então, a gente tem essas comunidades que estimulam a gente a fazer atividade física. Gostei muito disso, Antônio. Faz com que a gente, além de ter um momento de compartilhar alegria e atividade, faz com que a gente, poxa, eu vou lá encontrar com o pessoal. Não estou muito afim hoje, não, mas vou bater um papo, vou sair de casa, né? É importante se movimentar. E você acaba se movimentando, às vezes, pela comunidade, no dia que você não está tão bem e precisa se movimentar. Então, criar comunidades saudáveis com atividade física é muito importante. Concordo com o Antônio, eu vivo isso hoje, isso me ajudou muito também a ter esse equilíbrio. E sugiro que vocês acompanhem esses movimentos do Mude um Hábito. O Antônio no Instagram, né? Ele é bem ativo no Instagram dele. O Instagram é Antônio Caputo mesmo. Fala aí, Antônio, me ajuda. Falo, na verdade, eu vou direcionar todo mundo hoje mais para o LinkedIn. Eu tô com essas escolhas mais mentais aí. Hoje em dia eu tenho trabalhado muito no LinkedIn e muito em breve eu vou estar lançando um blog específico só sobre exercício e atividade física, com dicas gerais, nada demais, para as pessoas poderem cuidar da sua saúde. Mas no LinkedIn é só procurar por Antônio Caputo que vocês vão encontrar lá fácil. Antônio Caputo, personal trainer, ou Antônio Caputo, vai achar. É bem facinho. Não tem muitos lá no LinkedIn, não. Aí a Ângela, Sabrina, perguntou aqui, a natação, sim, é uma ótima recomendação. Temos alguma previsão para a volta? Volta do grupo de corrida? A meia maratona e maratona do Rio vão acontecer no dia 14 e 15 de novembro. Sensacional. Aí, vamos ver isso, Carlos. E tem algum melhor horário para fazer atividade física? Olha, Patrícia, eu considero pela manhã, justamente por uma questão mesmo de logística para horário, para dormir e tudo mais, mas às vezes pode ser o horário que o teu corpo funciona melhor. E que corpo responda melhor que o corpo responda melhor aos estímulos. Depende, Patrícia, quando você me pergunta qual é o melhor horário e o corpo responde a melhor a qual, isso vai muito de pessoa para pessoa. O que a gente sabe hoje na literatura é que a grande maioria das pessoas responde melhor, né, ao exercício físico na parte da manhã, mas também existe uma parcela das pessoas que tem muita dificuldade em acordar de manhã.
Então, ali eu diria que depois das 10, 11 horas, seria um horário ideal. Mas aí muitas pessoas já estão trabalhando, né? Então, se alguém me perguntasse assim, pô, Antônio, horário ideal para treino, eu diria que se todo mundo pudesse, entre 9 e 11 da manhã, porque aí você já acordou, já despertou, já conseguiu ingerir algum alimento, ok. Agora vamos pensar no mundo não ideal, né? No mundo real. No mundo real, eu diria que entre 6 e 8 da manhã, ali, 9, é um bom horário para que as pessoas se exercitem, e você respeitar essa tua individualidade biológica, né? Quando que o teu corpo realmente faz melhor para você. Com um cuidado só. Se você for fazer no turno da noite, muita atenção para fazer 2, 3 horas antes daquele teu horário prévio de dormir, para o teu corpo realmente ele ter um processo de desligamento, né, de esfriamento do exercício, porque senão você fica muito ativo e isso pode atrapalhar na tua qualidade de sono. Mas tirando isso... Desacelerar, né? Porque, na verdade, a atividade física é o que eu sinto às vezes. Às vezes eu até acordo meio cansada, mas quando eu faço atividade física é como se eu tivesse me ligado. Me ativei para o dia. Às vezes eu brinco, eu acordei, né? Isso. Devido à atividade física. E aí, na verdade, agita a gente, né? Sim. E tem uma reflexão, Sabrina, além dessa agitação que você falou que ela pode trazer. Se você está acordando cansado, reflita. Pode não ter a ver com você não ser predisposto a acordar cedo. Pode ter a ver com 2 pilares, tá? Duas coisas básicas. O seu corpo não está realmente descansando à noite, porque a tua qualidade de sono pode estar interferida por outros 2 pilares, que podem ser o nutricional ou até alguma coisa mesmo emocional. Você pode não estar deixando a tua cabeça realmente descansar. Aí vai uma dica de coach aqui, antes de dormir, pega um papelzinho, né, uma caneta, e escreve tudo aquilo que você tem que fazer no outro dia, porque a tendência é que você consiga desligar, dormir melhor, e aí você acorde melhor. Então, identificar se o problema está em você, né, oriundo de alguma outra coisa, ou se é realmente uma característica biológica. Na minha interpretação como professor, Sabrina, muitos de nós confundimos uma questão biológica, que é a dificuldade de acordar cedo, com uma não qualidade de sono que a pessoa possa não ter, influenciado por alimentação e emoções. E aí, respondendo a Renata Sobral, e a alimentação, melhor antes ou depois da atividade física? Renata, depende. Por quê? Hoje em dia a gente já até encontra algumas pessoas que recomendam que você possa sair de manhã e fazer sua atividade física sem ao menos tomar um café da manhã normal, tá? Mas isso depende muito do que você comeu no dia anterior e não só do que você não comeu antes da atividade física. Vamos supor, você está em jejum da noite anterior a mais de 15 horas e aí você vai fazer um exercício muito intenso, isso pode não ser tão seguro. Agora, Antônio, eu estou em jejum há 8 horas. 10 da noite eu tomei uma sopinha, fui dormir, acordei às 6 e estou indo caminhar. Provavelmente vai ter algum problema? Não. Porque você está num jejum menor, teve uma alimentação saudável. Se você chegar depois e for comer alguma coisa que seja saudável, uma fruta, um complemento com nuts, alguma coisa assim, provavelmente você não vai ter nenhum malefício de fazer o exercício em jejum. Ele tem risco nessas situações mais extremas e que a gente não leva em consideração a noite anterior. Agora, em linhas gerais, eu sempre recomendo o seguinte: crie uma organização de alimentação na noite, nos dias anteriores, no dia anterior, para você poder se exercitar no dia seguinte. E, em linhas gerais, se você puder ter uma fruta, ou uma barrinha de cereal, ou algum nuts ali, quando eu chamo nuts, eu estou falando de castanha de caju, castanha de pará, alguma coisinha ali só para você ter no organismo, eu não acho que é tão ruim. Mas, Antônio, eu tenho dificuldade de comer de manhã. Cuidado com o que comeu antes, só dosa a sua intensidade ali do exercício, até você se acostumar com aquilo. E, em linhas gerais, eu particularmente não vejo problema. Mesmo. Foi o que você falou, né? A intensidade faz toda a diferença também do que a pessoa vai comer. Vai comer um pão com ovo e vai fazer, sei lá, uma corrida intensa, a pessoa vai passar mal. Então, de repente, tudo depende da atividade, do corpo, né? E do alimento, da quantidade, exatamente. E do hábito, né? Uma coisa assim que eu acho que é importante é testar, gente, assim. Por exemplo, e tudo tem a ver com o teste que você faz e o período da sua vida. Eu já tive períodos da minha vida que eu acordava muito cedo fazer atividade física, porque não tinha outro tempo, aquela época de faculdade, e aí teve uma época que eu botei a atividade física para a hora do almoço,
né? Porque aí foi a época que teve filho, já não conseguia acordar tão cedo. Aí depois tem a outra parte, não, vou voltar para de manhã porque aí tá deixando o filho na escola. Então, assim, tudo depende da nossa rotina e do nosso momento como tá agora e vai adaptando, porque à noite não dá tempo, às vezes à noite tá muito cansado. Eu prefiro de manhã porque às vezes à noite eu falo, não estou me aguentando e se é atividade física de musculação é que eu não vou mesmo. Se fosse o vôlei, por exemplo, eu iria, né? Então, a gente precisa testar, fazer esse teste. Vou tentar o período de manhã. Ficou confortável? Ficou bom? Né? Vou tentar na hora do almoço. Vou tentar depois do expediente. O importante é ter persistência, né? Tentar mudar esse hábito, agregar de alguma forma essa atividade física, exercício físico, para manter a saúde mental e física, né? E uma outra sugestão que eu quero dar também, gente, não estou dormindo bem, não estou bem, persistiu durante mais de 3 dias, uma semana, procure espaço saúde, a gente tem o espaço saúde, que é exatamente para trabalhar essa questão da prevenção, da nossa saúde em geral. O espaço saúde pode recomendar, de repente, você fazer um atendimento psicológico, né? A gente vai ter uma psicóloga semana que vem falando sobre isso. Falar é muito importante, então ter alguém para falar é um apoio que pode te ajudar muito a passar por essa fase. Então, quebre os preconceitos, né? E entre em contato com o espaço saúde, pede indicação para, de repente, fazer um atendimento psicológico, caso seja necessário, tá bom? E, Antônio, então, já que ninguém mais colocou nenhuma pergunta, eu agradeço imensamente, mais uma vez, por poder contar com você, tá? Desejo muito sucesso. A live, para mim, foi muito importante, esclarecedora, você trouxe conteúdos relevantes para o nosso dia a dia, com clareza, né? Agradeço imensamente aí, desejo muito sucesso e felicidade. Tá, excelente evento, parabéns, gratidão, Ângela falou. Um beijão para você. Agradeço a presença de todos vocês. Lembre-se que na terça-feira, pós-feriado, nós teremos também a live sobre meditação, como diz o Antônio, né? Uma dos pilares aí para a gente poder estar no aqui e agora, entender cada atividade que a gente faz. Então, participe, convide os amigos, para que a gente possa aqui trabalhar a nossa saúde física e mental. O Antônio colocou aí o LinkedIn dele, para vocês acessarem, para poder ter conteúdo lá para ajudar vocês nessa atividade física. Quer deixar mais alguma mensagem, Antônio? Não, só agradecer, Sabrina. Obrigado do coração a você, a Unimed, a todos que participaram aqui com a gente. E muita saúde, gente. No mais, uma tarde maravilhosa. E lá vou eu me exercitar um pouquinho agora. Vai lá, Antônio. Não. Um Gratidão, beijo, gente. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.